Novas do Evangelho, ressoando estão aqui. Boas novas tão alegres, elas são pra mim e ti. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado, para sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, demos glória ao nosso Deus. As novas do Evangelho anunciam vida e paz, pois Jesus aos pecadores salvação perene traz. É tempo de aceitar o glorioso Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, demos glória ao nosso Deus. As novas do Evangelho levam todos a saber que perdão e vida eterna todos podem receber. E é só crer em Jesus e confiar em seu amor, pois na cruz verteu seu sangue para ser o Salvador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, demos glória ao nosso Deus. Prostremos diante do nosso grande e poderoso Pai. Quem puder se ajoelhar, agora é o momento. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Pai grandioso, Pai poderoso, Santo, Santo de Israel, Senhor Jeová. Aqui estamos, Paizinho querido, escondidos nos méritos santos de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ó Pai amado, estamos muito felizes por o Senhor ter nos incomodado e chamado para estarmos reunidos aqui, para estudarmos a Tua santa palavra. Obrigado pelos momentos que passamos na escola sabatina, por essa mensagem maravilhosa. E agora quero colocar o irmão que vai trazer as novas, trazer essa mensagem, a mensagem que vem de Ti, ó Pai, que venha realmente alcançar os nossos corações e realizar aquilo que o Senhor mais deseja fazer em nós, ó Pai. Uma mudança de caráter, colocando em nós a mente de Cristo, ó Paizinho. Usa o irmão verdadeiramente, poderosamente, ó Pai, para que atinja verdadeiramente todos nós. Fique com cada um de nós aqui presente, a cada irmão, a cada familiar representado, alcance também os nossos entes queridos, nossos filhos, que o Senhor realmente realize um milagre também na vida de cada um dos nossos entes queridos, o milagre do novo nascimento, da salvação em Cristo Jesus. Prepara-nos, ó Deus, para os momentos finais da história terrestre. Prepara-nos, ó Pai, para darmos o alto clamor, para realizar o Teu trabalho que o Senhor quer que nós façamos, e também para a Tua volta. Fique conosco aqui nesses momentos. Eu oro já muito agradecida pelo santo nome de nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém.
Bom dia, feliz sábado a todos. Feliz sábado, irmão. Amém. É um prazer e um privilégio, né, poder estar fazendo parte desse momento com cada um de vocês aí, mesmo à distância. Também estamos reunidos aqui na minha casa, temos alguns irmãos aqui, né, e vai ser um culto engrandecedor para o nosso Senhor Jesus, né. E a gente tem como título, né, da nossa mensagem, Vivemos como fariseus, né? Nós estamos num momento da história terrestre onde o cristianismo, né, ele tem repetido vários acontecimentos. E quando falamos de acontecimentos, também as práticas que foram cometidas no passado, hoje também elas vão ser vistas, né, em várias pessoas, né? E esse título dessa mensagem, ela veio através de uma reflexão que eu estava fazendo, né, de uma menina que chama Aimee Rocha, que ela fez uma música que trouxe muita repercussão no mundo religioso, né? Eu creio que várias pessoas aí tiveram acesso, né, a essa música, essa letra, né? E a gente vê que pastores, líderes religiosos, depois que a música foram lá ao ar, muitos fizeram vídeos postando suas opiniões e não gostaram da letra da música porque ela traz uma certa condenação para aqueles que vivem, né, um evangelho morno, um evangelho frio, um evangelho só de aparência, um evangelho que é caracterizado como evangelho de fariseu, né? E eu trouxe, apenas não vou ditar a música toda aqui, mas eu vou apenas ditar só umas 3 partes que eu achei muito interessante e que a gente possa, né, cada um de nós, fazer uma reflexão individual, né? Eu costumo dizer aqui para os irmãos, onde que eu vou, que quando a mensagem ela não acerta o mensageiro, ela também não produzirá nenhum efeito naqueles que o ouvem, né? Então, cada um de nós possamos avaliar individualmente qual o evangelho que estamos vivendo, qual o evangelho que estamos praticando dia a dia nas nossas vidas. E uma parte que fala da música, ela fala assim, ó, fazemos campanha para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais que os corações. A outra parte fala assim, há um evangelho de fariseu, cada um escolhe os seus, e se inflamam na bolha do sistema. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Né? Então, a música que tem palavras muito fortes, né? Palavras que realmente a gente vê em muitas igrejas, em muitos grupos, e talvez até em muitas pessoas, ou até em nós mesmos, né? Então, a gente acompanha aí os acontecimentos, e muitas vezes a gente vive um evangelho que caracteriza nessas falas que essa moça trouxe diante de várias pessoas, né? E isso não é segredo, né? Realmente, hoje, com o findar da história terrestre, né, a gente sabe que a fé de muitos se esfriariam e muitos viveriam não pelo evangelho, pela palavra que pode transformar e mudar vidas, mas sim um evangelho de aparências, um evangelho onde, diante das pessoas, parecemos cristãos, parecemos bons, parecemos consagrados, mas na nossa vida particular, né, não refletimos aquilo que apresentamos diante de muitos, né? Então, diante de 35 mil placas de igrejas, né, e também não podemos nos inocentar diante disso, né, a gente precisa realmente do Espírito de Cristo para discernir tudo o que está acontecendo agora e qual tem sido o nosso relacionamento com Cristo, né, diante daquilo que a gente vive durante o nosso dia a dia, né? E para a gente introduzir mais um pouco, a gente sabe que os fariseus eram um grupo conhecido nos tempos de Cristo, em sua obediência
e tradições. Eles se consideravam santos e viviam através das suas aparências, ou seja, eram pessoas que se diziam cultas, pessoas que, diante dos outros, eles eram maiores, né, nas suas expectativas daquilo que eles apresentavam, né? Então, talvez cada um de nós aí temos um fariseu dentro de nós que precisa ser mudado, né? Precisa ser eliminado, porque Cristo veio para condenar esse estilo de vida. E para a gente avaliar mais um pouco, né, as nossas vidas, avaliar o que Cristo quis falar, eu gostaria que nós fôssemos no livro de Mateus, no capítulo 23, os irmãos puderem acompanhar. No livro de Mateus, no capítulo 23, né, Cristo ali traz uma denúncia, né, uma denúncia grave para aqueles que estavam ali diante do sacerdote, diante de pessoas importantes, de exemplos, né, o que eles estavam fazendo. E o verso 1, a partir do verso 1 até o verso 3, nós vamos ler, vem nos dizendo assim, esperar só os irmãos encontrarem, Mateus, capítulo 23, do verso 1 ao 3, diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então, aqui a gente vê, né, Cristo falando que na cadeira de Moisés se assentam os fariseus, né, e os escribas. E o texto marcante assim fala que ele não pede para a gente não deixar de ouvir. Pede, ao contrário, Cristo fala ali para ouvir e fazer aquilo que eles estão falando, né? Mas pede para não ser igual a eles, que dizem, né, o que deve ser feito, mas não fazem. Então, a maior condenação aqui não estava nos seus ensinamentos. A condenação estava porque eles apresentavam algo, mas não viviam. E talvez quantos de nós estamos nessa condição? Apresentamos vários contextos da Bíblia, várias práticas que diante da Bíblia é louvável, só que na nossa vida prática não está sendo praticada, né? Então, a gente muitas vezes é condenado, né? Porque a gente somos escolhidos diante do Senhor, né? Para a salvação, para a justificação em Cristo, né? E não estamos nos apoderando da palavra para não só na teoria, como aqui vem dizendo, mas também na vida prática. E um texto inspirado, né, no livro A Fé pela Qual Eu Vivo, nos diz assim, o irmão Devai puder mudar, por favor? É ele que... O texto vem dizendo assim, ó, o maior dos enganos do espírito humano nos dias de Cristo era que um mero assentimento à verdade constituísse justiça. Em toda experiência humana, o conhecimento teórico da verdade se tem demonstrado insuficiente para a salvação da alma. Não produz os frutos de justiça. Os fariseus pretendiam ser filhos de Abraão e vangloriavam-se de possuir os oráculos de Deus. Todavia, essas vantagens não os preservavam do egoísmo, da malignidade, da ganância e da mais baixa hipocrisia. Né? Então, a gente vem vendo aqui que nos dias de Cristo, né, esses eram um dos enganos que eram ali diante deles apresentavam. Né? Eles ali tinham conhecimento teórico da verdade, só que não demonstravam através desse conhecimento a salvação. Né? Não produziam os frutos da justiça. Então, eles queriam ser filhos de Abraão, mas somente através do quê? Das aparências. Eles possuíam vantagens e o seu egoísmo ali impediam de que a palavra, a verdade, pudesse operar nas suas vidas.
né? Então, o conhecimento da verdade, ele é importante. A gente não pode tirar isso da nossa vida diária. Devemos sempre estar buscando a luz que vem do céu, porque essa sim traz um conhecimento teórico e nos liberta também, né? E em todos os pontos, não devemos desmenosprezar nenhum deles. Mas esse conhecimento, além de teoria, ele precisa ser eficaz em nós, pois a verdade, ela faz o quê? Ela transforma o exterior, que a gente apresenta para as pessoas como cristão, mas também o que? O nosso interior. E é isso que Cristo quer fazer, transformar o nosso coração. E a gente teve um estudo recente aqui, que quando se fala do coração, não é o órgão somente, mas também a nossa mente, que precisa ser transformada. Então, muitos de nós estamos buscando esse conhecimento dia a dia, mas não estamos deixando esse conhecimento produzir os frutos, fazer a transformação que ele tem que fazer, né, que é o novo nascimento, nos libertar, né, desse pecado, né, que muitos de nós temos cometido, não por conhecimento, mas por não colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. Um outro texto também, nesse mesmo livro, na página 105, o irmão Devai pode mudar, por favor, que diz assim, ó, o mesmo perigo existe ainda. Então, aquele mesmo perigo que os fariseus estavam fazendo, ele existe ainda nos nossos dias. Muitos se têm na conta de cristãos simplesmente porque concordam com certos dogmas teológicos. Não introduziram, porém, a verdade na vida prática. Não creram nela, nem a amaram. Não receberam, portanto, o poder e a graça que advém mediante a santificação da verdade. Os homens podem professar fé na verdade, mas se ela não os torna sinceros, bondosos, pacientes, dominados, eu acho que é dominadores aqui, dominados mesmo, tomando prazer nas coisas de cima, é uma maldição a seu possuidor, e por meio de sua influência, uma maldição ao mundo. Irmãos, que texto forte. Então, olha para você ver em qual ponto coloca-nos diante desse conhecimento que nós temos tido, né? Um conhecimento que em tudo hoje nós podemos ver diante da Bíblia e do Espírito de Profecia verdades que nos capacita a estar mais semelhantes a Cristo. Mas quando ela não é vista na nossa vida prática, ela se torna o quê? Uma maldição ao seu possuidor. E isso, de uma certa forma, não só para a gente, mas por meio da nossa influência também, uma maldição ao mundo. Então, vemos que só conhecer não é a vontade de Deus, mas sim tornar esse conhecimento na nossa vida prática, né? E eu creio que todos nós, né, nesses últimos dias, temos sido advertidos a buscar, né, essas verdades que o Senhor tem revelado a nós através dos escritos, né, da irmã White, de Wagner, Jones, e também da sua própria palavra. Estudamos pela manhã, pedimos a Deus o poder para continuar aquele dia, né, com Ele, mas quando se passa alguns minutos, o que estamos fazendo? É uma pergunta que vale reflexão. Talvez, né, a gente pede o poder de Deus, mas daqui a pouco estamos falando mal do nosso próximo. Será que a palavra fez o efeito que ela deveria fazer? Talvez passe alguns minutos, estamos colocando alimentos na nossa mesa que não glorificam a Deus. Então, será que essa verdade, será que essa palavra que nós buscamos, ela tem feito o efeito que deveria fazer em mim e em você? Né? Então, será que esse viver de estudar, de buscar o conhecimento e não colocar em prática, fazendo ao contrário daquilo que a palavra diz, não é um viver fariseu? Porque eles, com certeza, fariam isso. Se vangloriavam do seu conhecimento. E nós, como adventistas hoje, tem algum povo, alguém assim, distinto de nós, que tem um conhecimento como nós temos? Pastores, talvez, não tenham o conhecimento que eu e você temos. Mas somos muitas vezes condenados por esse conhecimento. Por quê?
porque na nossa vida prática ele não tem sido manifestado, não tem sido apresentado às pessoas. Interessante, quando a gente vai em Mateus, no capítulo 5 ali, Cristo ele fala das bem-aventuranças. E todos nós, né, queremos ser bem-aventurados. Só que no Sermão do Monte, onde ele profere 9 bem-aventuranças, todas elas proferem condenação contra o escriba e o fariseu. E talvez, né, quando a gente lê ali, bem-aventurados os mansos e humildes, bem-aventurados os pacificadores, será que temos sido essas pessoas? Porque ali é uma condenação contra quem não faz aquilo. E os fariseus estavam todos praticando tudo ao contrário das bem-aventuranças, né? Então, ser bem-aventurado é praticar, não é ao contrário, é uma condenação para quem não pratica. Irmãos, agora vamos lá no livro de Mateus, logo após as bem-aventuranças, no capítulo 5, os irmãos puderem abrir aí, porque Cristo ali, ele faz uma advertência pelaquilo que nós temos proferido ser adventistas do sétimo dia, guardadores da lei, justificados, né, por Cristo. E em Mateus capítulo 5, o verso 20, olha o que diz para mim e para você. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, olha para vocês verem, irmãos. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. E é esse o propósito que eu e você temos buscado, de ficar fora da bem-aventurança, de participar, né, do reino que Cristo preparou para cada um de nós. Mas se a gente continuar olhando, estudando e não praticando, sendo como fariseus, isso será a realidade na vida de muitos. Talvez até da minha pessoa que está passando e também daqueles que estão ouvindo. Tem uma carta que a irmã Arte escreveu em 1901 que nos diz o seguinte, se o irmão Devai mudar aí para nós, por favor, de novo. Carta 102, de 1901, nos diz o seguinte: a justiça dos escribas e fariseus era de caráter egoísta, consistindo em formas exteriores. A justiça que Deus requer é interna, na mesma maneira que externa. O coração precisa de ser purificado. Do contrário, Cristo não pode ser aí entronizado. A vida deve ser posta em conformidade com a vontade de Deus. Então, aqui, a justiça que eles transmitiam era de caráter egoísta, constituindo somente em formas exteriores, ou seja, através de aparências. Se vestiam como cristãos, falavam como cristãos, né? Eram conhecidos como que pessoas justificadas. Mas eles não tinham a transformação interna, que essa somente Cristo pode fazer, né? E nós também precisamos buscar tanto essa transformação interna como externa. O coração precisa ser purificado, né, para que Cristo possa ser entronizado, e aí sim estaremos em conformidade com a vontade de Deus, né, irmãos? Então, muitos de nós estamos, às vezes, cheios de si mesmos, né, igual a música diz, nos inflamamos na bolha que cada um de nós caracterizamos como ser o evangelho verdadeiro. Achamos que já estamos perfeitos e não precisamos mais se humilhar e buscar diariamente por Cristo, né? Então, esse evangelho precisa ser, de uma certa forma, tirado da nossa vida. Apocalipse diz, né, que nós precisamos buscar de Cristo o ouro, né, o colírio e as suas vestes, né? Mas como que nós fazemos? Abastado estou e não preciso de mais nada. Essa é a mensagem que muitas vezes transmitimos para as pessoas.
Então, o evangelho que não está entronizando no nosso coração e não estamos sendo transformados por dentro, é um evangelho que Cristo condenou e nós também precisamos, diante dele, do seu poder, buscar essa transformação, né? Então, que o Senhor sempre continue abençoando, irmãos, que possamos entender que esse evangelho, através de formas, cerimônias, ele é importante, com certeza, mas precisa também ser feito dentro de nós, né? Porque Cristo chega ali, Isaías, né, comentando, que fala que muitos somos sepulcros caiados, né? Por fora todo bonitinho, na cerâmica, com flores, mas por dentro é uma coisa muito suja e feia, né? Então, se dentro de nós ainda há isso, né? Essas práticas ruins, suspeitas, malícias, tudo aquilo que não procede de Cristo precisa também de uma transformação e conhecimento. Cada um de nós temos suficiente diante daquilo que Deus tem nos apresentado. E vendo isso, irmãos, gostaria que agora nós fôssemos no livro de Isaías, no capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58, verso 3 em diante. Ali, né, vem falando um jejum escolhido, né, e aqui eu trouxe alguns textos para a gente entender, talvez, qual tem sido as nossas práticas diante de certas situações. E o verso 3 vem nos dizendo assim: por conseguinte, nós temos jejuado. Eles dizem, e tu não vês? Por conseguinte, temos nós afligido nossa alma, e tu não tomas conhecimento? Eis que no dia de vosso jejum, vós encontrai vossos próprios desejos, e extorquis todos os vossos trabalhos. Eis que vós jejuais por rixa e discussão, e para afligir com o punho da perversidade. Vós não jejuareis como fazeis neste dia, para fazer a vossa voz ser ouvida no alto. É este tal um jejum que eu tenho escolhido? Um dia para um homem afligir a sua alma? É isto para curvar a sua cabeça como um junco? E para estender vestimentas de pano de saco e cinza debaixo de si? Chamarás tu isto um jejum e um dia aceitável ao Senhor? Não é este o jejum que eu tenho escolhido: soltar os grilhões da perversidade, desfazer as pesadas cargas e permitir ao oprimido ir livre, e que vos quebreis todo jugo? Não é este distribuir teu pão ao faminto, e que albergues o pobre que está errante em tua casa? Quando tu vires o nu, que o cubras, e que tu não te escondas do teu irmão? Vamos ler o verso 8 também. Então tua luz irromperá como a alva, e tua cura brotará de repente, e tua justiça irá diante de ti. A glória do Senhor será tua retaguarda. Então aqui, né, a gente vê que os fariseus escolheram, o pessoal judeu ali escolheram um tipo de jejum, né, que muitas vezes ali eles buscavam coisas para si mesmos, mas esqueciam, né, das coisas principais que Cristo queria que eles fizessem. E no livro de Salmos, no capítulo 23, se os irmãos puderem ir lá também, Salmos capítulo 23, o verso 8. Quer dizer, o Salmo 22, não, Salmo, é o 6, desculpa, irmãos, é Salmo 23, verso 6, que diz assim: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, o que é que o Senhor aqui está dizendo? O que é que o salmista está falando? Que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
E quando a gente parafraseia aqui com Isaías, era isso que o Senhor queria. A nação professava seguir ao Senhor, mas o coração estava longe. Como no tempo de Cristo e hoje, apegaram a formas externas da religião e negligenciavam seus princípios, apresentavam ofertas ao templo e participavam das assembleias solenes, ao mesmo tempo em que se envolviam com toda forma de iniquidade. E o que o Senhor queria deles? Que eles alimentassem o faminto, que desse uma cobertura para aqueles que precisavam, que dividissem seu pão. E quantos de nós, talvez, temos participado de cerimônias, temos jejuado por coisas, talvez, que só influenciam a nossa vida e temos negligenciado as coisas principais de que Cristo nos pediu para fazer, de ajudar o próximo, de colocar roupa no nu, de dividir o nosso pão. Lembra o que a música diz? Estocamos o maná para nós mesmos, oramos por nós mesmos. Será que isso não faz uma reflexão aqui, talvez, do que eu e você temos feito, contrário àquilo que a Bíblia tem dito? O evangelho, irmãos, praticado, ele quebra todo o egoísmo, todo o orgulho. Não existe mais eu, mas sim muito de Cristo. E Cristo habitando em nós, todos serão beneficiados. Eu não vou estocar para mim, eu não vou vestir só a mim, mas eu vou levar diante das pessoas. E Cristo fez isso e muito bem feito. Para quê? Para nos deixar o exemplo que cada um de nós precisa dia a dia fazer. Agora, no livro de Efésios, no capítulo 5, capítulo 4, Efésios capítulo 4, vem mais uma demonstração do evangelho que precisa ser levado e praticado dia a dia nas nossas vidas. Efésios, capítulo 4, o verso 32, nos diz o seguinte. Aqui vem falando das regras. Eu gosto muito desse título que fala das regras para a nova vida. Talvez nós poderíamos ler todos eles. A gente não irá, né? A gente não entristecer o espírito, mas o verso 32 resume tudo aquilo que talvez eu e você precisamos colocar em prática hoje, diante de todo o conhecimento que nós temos tido. E fala assim, Efésios capítulo 4, verso 32. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Temos sido compassivos, temos sido amáveis, temos sido compreensíveis quando o outro erra, né? Porque Cristo, ele condenava sim o erro, conversava para as pessoas para não praticar aquilo, mas ele entendia que hoje essa natureza que eu e você temos, ela está em um alto grau de corrupção. E Paulo também ali falava, o bem que ele queria fazer, ele conseguia, mas o mal que ele detestava estava diante dele. E nós não conseguimos ver isso no nosso irmão ou em nós mesmos. O irmão lutando, querendo fazer o bem, mas o mal que ele faz a gente consegue observar melhor do que isso. Não estou aqui falando que o mal tem que ser feito, mas essa natureza nossa, ela tende para o mal, é a natureza pecaminosa, é a natureza que tende para as coisas erradas, que sempre vê o eu como sendo privilegiado. Mas se nós buscarmos de Cristo a sua natureza, aí sim, irmãos, nós conseguiremos praticar esse verso 32 aqui. Amar, perdoar, ser compassivo, ser longânimo, ser misericordioso. É isso que o Senhor quer que nós sejamos uns com os outros. Muitos esquecem que a essência da verdadeira religião é o exercício da justiça, misericórdia e humildade. Essa é a essência da verdadeira fé, né? E a gente precisa buscar dia a dia essa essência para que nós possamos aí ser colocados como cristãos não somente de aparências, mas cristãos praticantes diante de tudo aquilo que o Senhor nos revelou. Gostaria de ler mais um texto no Ciência do Bom Viver, na página 206. O irmão Devai, por favor, se puder mudar.
Ninguém pode exercitar verdadeira beneficência sem abnegação. Unicamente por uma vida de simplicidade, de renúncia e estrita economia, nos é possível realizar a obra a nós designada como representantes de Cristo. O orgulho e a ambição mundanos precisam ser expulsos de nosso coração. Em toda a nossa obra, o princípio do altruísmo revelado na vida de Cristo tem que ser desenvolvido, né? Então, precisa haver o quê? Uma abnegação, né? Uma vida de simplicidade, renúncia. Isso que deve caracterizar dia a dia, irmãos, a nossa busca, a nossa entrega ao Senhor. Continuando o texto, o irmão Devai, muda, por favor. Nas paredes de nossa casa, nos quadros, na mobília, devemos ler: recolhe em casa os pobres desabrigados. Em nosso guarda-roupa, cumpre-nos ler: veste-o nu. Na sala de jantar, na mesa coberta de abundante alimento, devemos ver traçado: reparte o teu pão com o faminto. Isso deve mostrar como está sendo o nosso evangelho, né? Na nossa casa, nas paredes, nos quadros, na mobília, no nosso guarda-roupa, na nossa mesa. Estamos praticando o evangelho verdadeiro, o evangelho de repartir, o evangelho de vestir os nus, de abrigar aquelas pessoas que estão desabrigadas. Esse é o evangelho, irmãos, que vai findar a obra. Um evangelho vivido na prática. Um evangelho que seja praticado tudo aquilo que Cristo tem nos ensinado. Outro texto que eu tirei aqui no comentário bíblico adventista, o irmão Devai pode mudar para fazer, por favor? Se a igreja vivesse à altura de suas oportunidades e responsabilidades, se seus membros fossem cristãos, tanto em espírito como no nome, logo se cumpriria a missão, e o Senhor voltaria em glória. Vidas de serviço egoísta afastam a luz da glória de Deus. Então, irmãos, estamos lutando, né, aí com trabalhos missionários, distribuindo literaturas, pregando o reino de Cristo, para que as pessoas possam ser advertidas, e não está errado, isso é um dever meu e seu. Mas, se nas nossas oportunidades, se na nossa vida, não cumprimos aquelas responsabilidades do texto anterior, de levar as pessoas a viver na vida prática o evangelho eterno, Cristo, com certeza, já estava, eu creio que eu já teria voltado, né? Então, a gente precisa colocar o útil com o agradável. O útil é a gente pregar, levar, buscar conhecimento. E o agradável é a gente viver, porque esse é o que vai findar, né, todos os acontecimentos. Porque a gente viu num texto aí que se a nossa justiça não exceder somente através das aparências como os fariseus viviam, elas não vão trazer em nós o entrar no reino de Deus. Ao contrário, elas vão nos tirar daquilo que nós mais tanto buscamos, porque vivemos um evangelho somente de aparências. O próximo texto aí é outra carta da irmã White, a carta 5, de 1889. Eu acho que eu não coloquei, deixa eu ver. Coloquei um na frente. Tem dois textos, eu vou ler esses dois, né, e que eu não coloquei o outro aqui, fala assim, ó. A obediência é a prova do discipulado, é a observância dos mandamentos que prova a sinceridade de nossas profissões de amor. Quando a doutrina que aceitamos mata no coração o pecado, purifica a alma da contaminação, dá frutos para a santidade, podemos saber que é a verdade de Deus. Quando se manifestam na vida a beneficência, a bondade, a brandura de coração, o espírito compassivo, quando a alegria de fazer o bem nos enche o coração, quando exaltamos a Cristo
e não ao próprio eu, podemos saber que nossa fé é a da devida espécie. Então, né, quando praticamos as profissões de amor que cada um de nós fizemos diante do nosso batismo ali, quando a doutrina que nós aceitamos, ela purifica, né, toda essa contaminação do pecado e dá os frutos de santidade, aí sim nós podemos saber que essa profissão que nós aceitamos é a verdade de Deus. Não que, mesmo que não estejamos praticando, e é uma doutrina verdadeira, a culpa não está na mensagem, mas está naquele que recebe e não coloca o evangelho como ele tem que ser colocado, né? Um poder restaurador, um poder transformador em minha e na sua vida. E agora, lendo o texto, né? Somente há coisas que podem mudar a mim e a você. Somente nascendo de novo, podemos tirar de nós todo esse orgulho e esse egoísmo que predominam na nossa vida. E para que a gente possa cumprir, né, na prática, tanto de forma exterior e interior, aquilo que Cristo disse para mim e para você. O irmão Devai poderia, por favor, colocar o próximo texto? Nos diz o seguinte: o batismo do Espírito Santo dissipará as imaginações humanas, derrubará as barreiras criadas pelo próprio eu e fará cessar os sentimentos de eu sou mais santo do que tu. Haverá um espírito humilde em todos, mas fé e amor. Não será exaltado o próprio eu. O Espírito de Cristo, seu exemplo, serão manifestados em seu povo. Seguiremos mais estritamente os caminhos e obras de Jesus. O amor de Jesus nos permeará o coração. Então, irmãos, o quanto nós temos buscado esse batismo? Não é somente naquela cerimônia há um tempo que eu e você passamos, mas é um batismo diário, buscando a todo instante que Cristo habite em nós, para derrubar todas as ciladas, todas as barreiras que o eu criou, que a vanglória nossa de querer ser exaltado, de querer ser melhor, de querer ser mais santo do que o outro. Mas para isso a gente precisa ter esse batismo diariamente. Um espírito humilde, que reconhece essa declinação espiritual que nós temos. E nos apoderamos da graça e poder de Cristo, que pode nos transformar dia a dia, né? Não conseguiremos, irmãos, sem esse batismo, sem o Espírito de Cristo atuando em nós, será vã a nossa luta. Nadaremos e conseguiremos e nos ainda manifestaremos como fariseus. Pessoas que só apresentam a teoria, mas a vida prática está totalmente destituída do poder de Deus, né? Então, tudo isso, temos oportunidade de hoje buscar, de hoje reconciliar, mas precisa haver uma abnegação, precisa haver humildade, precisa haver um batismo verdadeiro, que renova a vida e transforma o nosso interior, porque esse sim precisa de uma transformação por completo. E para ler o penúltimo texto, gostaria que o irmão Devai colocasse o penúltimo texto, desejado de todas as nações, um texto que eu e você possamos refletir se realmente estamos seguindo aquilo que temos aprendido, ou melhor, se temos praticado, né? E o irmão Devai pode colocar, por favor? Não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. O que a justiça de Cristo é, irmãos? É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para com Deus. É a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. Então, se estamos usando, irmãos, a justiça de Cristo para encobrir os nossos pecados não confessados e não abandonados, estamos sendo condenados por isso mesmo. Mas
A justiça de Cristo, irmãos, ela é um princípio que muda a nossa vida, que transforma o nosso caráter, que rege a nossa conduta, as nossas boas ações. Aqueles textos que lemos em Salmos e Efésios, eles serão a realidade. Mas estamos usando somente uma veste do eu, uma veste que prediz aquilo que é certo e aquilo que é correto fazer. Uma veste que se inflama, uma veste que só pensa na gente, não é uma veste que se preocupa com o próximo, que transmite às pessoas o verdadeiro evangelho que Cristo apresentou para os fariseus daquela época. Então, que eu e você, meu querido, possamos buscar essa mudança, essa mudança radical que precisa ser feita no nosso coração, e somente Cristo pode fazer isso. Não há equipamento, não há nada que eu e você possa fazer, a não ser tomar decisões ao lado do Senhor e pedir dia a dia o batismo do Espírito, que somente Ele pode fazer em mim e em você. E finalizo com este último texto, e que cada um de nós possamos nos avaliar individualmente, para que o qual tipo de cristão estamos sendo. E aqui vem falando assim, quem possui nosso coração? Quem está possuindo seu coração hoje, meu querido? Quem está possuindo o meu coração? Será que é os prazeres? É os hábitos errados? É os vícios? Com quem estão nossos pensamentos? O que você tem imaginado do próximo? O que você tem imaginado da palavra de Deus? O que você tem pensado para ser uma pessoa que influencie outros? Sobre quem gostamos de conversar? Sobre as coisas seculares? Sobre os artistas? Sobre as celebridades? Sobre a vida dos outros? Ou sobre Cristo? São perguntas, talvez, que o nosso coração até tende a endurecer, mas são perguntas que precisam ser feitas. E se eu e você estamos fazendo ao contrário daquilo que a Bíblia diz, precisamos rever o nosso conceito de evangelho. Quem é objeto de nossas mais calorosas afeições e nossas melhores energias? Com que nós estamos gastando o nosso tempo, irmãos? Com que estamos nos esforçando? Ganhar coisas? Para guardar coisas? Adquirir riquezas? Com que estamos gastando nossas energias hoje? Se somos de Cristo, nossos pensamentos com Ele estarão, e nele se concentrarão as nossas mais doces meditações. Tudo que temos e somos, a Ele será consagrado. Almejaremos trazer a sua imagem, possuir seu espírito, cumprir sua vontade e agradar-lhe em todas as coisas. Então, meus amigos, a gente vê aqui que o Senhor, Ele não trouxe um evangelho manco, um evangelho falho, que só trabalha uma parte da vida e a outra ela continua intacta. Revejamos na nossa vida o que temos feito para as pessoas aí que estão perecendo no mundo. Será que não estamos buscando só para nós mesmos, nos enchendo de nós mesmos? A gente precisa, irmãos, entender e compreender qual tem sido a minha e a sua decisão. Então, que o Senhor abençoe a mim e a você, e que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, possa reinar diariamente na nossa vida, e que o Senhor possa operar uma transformação que somente Ele pode fazer. Então, essa pequena mensagem, vivemos como fariseus, ela precisa, né, ser mudada. Vivemos como cristãos, né, porque essa é a vontade do Senhor para mim e para a sua vida. Então, que o Senhor abençoe cada ouvinte, né, que abençoe a mim também, que a gente possa buscar do Senhor a sua vontade, e essa teoria que nós temos buscado, que não é pouca, ela possa ser vista através das falas, das ações, das atitudes e dos nossos pensamentos. Esse é o meu desejo para você e para todos que vão ouvir, e que o Senhor, somente Ele pode fazer essa transformação de coração que nós necessitamos.
Amém? Amém, irmão. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Sim. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé para orar? Opa, é orar ou ouvir o hino? Amém. Vamos cantar o hino de número 300? Eu vou colocar lá. Se eu só ficar no mudo aqui. Porque dormitas tão perto do lar, presto levanta-te, põe tuas armas, eis que a vitória bem podes ganhar. Grandes potências ordenam suas forças para combate final se ferir. Olha a distância, o ruído dos carros, filho do rei, não queiras dormir. Não te detenham prazeres terrenos, pois bem depressa terão de passar. Rompe as cadeias que ao mundo te prendem, vem logo a Cristo que te há de salvar. Nele confia, esperando sua glória, ergue tua fronte, sentido cristão. Já no horizonte, refúgio alvorada, filho do reino, prorrompe canção. Amém? Agora, gostaria de convidá-los para se ajoelharem para falar com o nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, diante da Tua presença, Pai, e dos Teus filhos espalhados por todo este mundo, queremos pedir ao Senhor que transforme a nossa mente e o nosso coração, Pai. Nos ajude, Pai, a tirar esse evangelho farisaico que muitas vezes nós apresentamos. Um evangelho que somente nós somos beneficiados, Pai. Mas não um evangelho de abnegação e de amor, como o Senhor pediu para que a gente mostrasse para o mundo. Nos ajude, Pai, a cumprir esta missão. Sabemos que somos duros de coração, Pai. Temos nossas opiniões formadas, mas o Senhor que pode nos transformar, nós clamamos que nos dê um novo coração, Pai. Que nos dê uma nova mente, que nos dê novas atitudes, que nos dê boas ações, Pai, para que as pessoas reconheçam em Ti que nós somos cristãos verdadeiros, Pai. Que as questões de as aparências, elas possam ser vistas porque não é errado, mas que, além disso, Pai, um evangelho praticado, tanto exterior como interior, é o que o Senhor requer de cada um de nós que teve acesso a essa mensagem hoje, Pai. Abençoe cada ouvinte. O Senhor sabe das lutas que cada um tem enfrentado, das dificuldades que cada um tem individualmente, mas que cada um possa receber o poder e a unção do Espírito Santo, Pai. Porque esse Espírito há de nos transformar, há de nos justificar diante de Deus, para que possamos ser aceitos diante do Pai, irrepreensíveis. Continue conosco neste sábado, Pai, e que essa mensagem ela possa sair daqui não como mais uma teoria, mas em forma de uma vida prática,
de uma vida de abnegação e de humildade diante da nossa família, dos nossos vizinhos e de toda a sociedade que tiver contato conosco. Fique com cada um, mais uma vez eu te peço, e clamamos todas essas bênçãos, não porque há mérito em nós, mas em Cristo Jesus nós oramos. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém, meu irmão. Muito obrigada pela mensagem. Bom sábado, meus irmãos, restinho de sábado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Bom sábado a Bom todos. sábado. Amém. Amém. Patrícia, na graça de Deus.